Boa noite a todos. Conseguem me escutar direitinho? Sim, Joia, hoje eu estou um pouquinho rouca, né? Acho que é porque eu falo bastante durante a semana. Então, eu vou pedir aí a compreensão de vocês, caso vocês não estejam entendendo alguma coisa, por favor, né, me compartilhem aí, falem com a gente se ficarem com alguma dúvida. Então, primeiramente, eu agradeço muito o convite do pessoal, tá, da organização do evento. Gosto muito de participar desse tipo de evento, acho que é muito legal para a gente trocar uma ideia, trocar informações com colegas, com alunos, pessoal que está envolvido, né, na atividade também. E, enfim, gente, a ideia é que hoje é uma conversa, né, não bem certo, assim, uma aula, né, não é intenção. Preparei algum material para nos guiar, mas fiquem bem à vontade para a gente trocar ideia, para a gente poder discutir casos mais práticos. E o intuito aqui hoje é realmente passar para vocês a prática da consultoria gerencial, né? Já que é um trabalho que muitas vezes a gente tem dificuldade, literalmente, né, de encontrar pessoas que estejam fazendo, pessoas que estejam envolvidas nisso ou que tenham interesse nessa atividade também, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela, quando vocês estiverem enxergando, por favor, só me deem um ok. sim, professora, está aparecendo. Beleza. Então, gente, vou me apresentar. Então, meu nome é Marina Doneluz, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Pelotas. Sou veterinária, né, como falei para vocês. Fiz meu mestrado na área de desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais, exatamente nessa área de gestão econômica de propriedades leiteiras. Então, acabei trabalhando por bastante tempo nessa área, né, desde meu terceiro, quarto semestre na faculdade. Eu acabei me envolvendo nessa parte da atividade leiteira. E como vocês já devem ter visto aí, né, quando a gente estava fazendo algum tipo de divulgação da palestra, que o tema hoje é justamente conversar com vocês sobre a consultoria gerencial econômica, por que a gente deve aplicar ela no nosso trabalho, né, na nossa atividade. Bom, hoje eu sou professora da UCEF Chapecó, então ministro aulas aqui nessa faculdade na área de veterinária. E também tem uma empresa de consultoria gerencial econômica que é a Planejar Agronegócios. Então, a gente acaba desenvolvendo um trabalho técnico, produtivo, né, e econômico com produtores de leite. Inclusive, sei que tem alguns aqui que são clientes nossos, agradeço bastante aí a participação desses clientes, sejam bem-vindos, né, que estão aí sempre acreditando no nosso trabalho, enfim, querem também compartilhar dessa atividade, desse trabalho conosco, tá? Bom, o que é o trabalho de consultoria gerencial econômica, né? O conhecimento dos custos de produção, falando de uma atividade leiteira, que é o que é o nosso universo aqui de interesse, quando a gente trabalha a consultoria gerencial em uma propriedade de leite, a gente normalmente fica direcionado muito na questão de controle de custos de produção, né? Então, a gente sabe que uma propriedade de leite tem alguns custos que são inerentes ao processo específico do leite, e alguns outros custos que também são envolvidos em outras atividades. Antigamente, era mais difícil a gente ter controle, né, dessa atividade, mais difícil a gente ter um controle dos custos, porque existiam alguns entraves muito importantes, principalmente relacionados, né, ao controle, ao levantamento de dados, que dificultavam e muito o processo de levantamento de custos. Mas isso, com o surgimento da tecnologia, não é mais um problema, tá, gente? Então, a gente tem aí hoje inúmeras capacidades de software, de programas estatísticos, planilhas de Excel, planilhas que existem em diversos tipos de aplicações, de aplicativos que nos permitem controlar esses custos. Então, essas ferramentas de informática vieram para agregar muito o nosso trabalho na consultoria gerencial. Bom, mas o que é de fato, né, a consultoria gerencial? A consultoria gerencial nada mais é do que um compilado de informações da propriedade que vai direcionar o trabalho para que essa propriedade consiga melhorar a sua tomada de decisões, melhorar a sua rentabilidade, que é o que dita o quanto o negócio é viável ou não, e também utilizar da melhor forma os fatores de produção, ou seja, trabalhar inclinado a aproveitar os seus recursos da melhor forma possível. Então,
extraindo tudo que a gente conseguir de maneira positiva da nossa atividade. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção, né? Que quando a gente trabalha com consultoria gerencial, a gente não vai só medir custos, né? Isso sim é uma parte importante do trabalho, mas não é só isso. Então, esse levantamento de dados, essas informações vão nos auxiliar justamente no processo de tomada de decisão. Tomada de decisão em que sentido, né? Vocês podem me perguntar. Gente, inúmeras, né? Inúmeras tomadas de decisões que o produtor de leite tem que tomar diariamente na sua propriedade. É a hora de investir em compra de animais? É a hora de investir em tecnologia? Será que se eu investir numa tecnologia, em quanto tempo isso vai me devolver? Será que eu tenho capacidade de financiar esse valor e conseguir pagar? Essas e outras perguntas só serão respondidas no momento que a gente tem um levantamento de dados e uma boa e correta coleta de informações econômicas para poder montar um plano de negócios. Como qualquer outro negócio que existe, né, na vida, ninguém entra para ficar no prejuízo, ninguém entra para perder. Então, essa que é a importância da consultoria gerencial. E para eu ter uma boa gama de informações, para que eu tenha aí informações fidedignas para o meu negócio, eu não tenho só que levantar dados econômicos, eu preciso avaliar a propriedade como um todo. Então, para isso, eu também preciso levantar dados zootécnicos, produtivos, além daqueles econômicos que eu vou utilizar em conjunto para poder interpretar economicamente o meu negócio. Claro que o econômico é a parte que pesa na maior parte das vezes, né? Na maioria das vezes. Mas não só porque ela trata de dinheiro, mas também porque ela é o principal reflexo de um manejo mal feito, né? Então, quando a gente acaba lá, vocês que estão na faculdade, boa parte aí de alunos, pelo que eu acompanhei ali na lista, pessoas que estão na faculdade, vocês vão ver que durante a graduação vocês vão receber muitas orientações técnicas e produtivas para como lidar com situações de problema. Mas isso se reflete principalmente na parte econômica. Então, quando a gente quer conscientizar um cliente, conscientizar um produtor, a gente tem que falar em dinheiro. O dinheiro é a linguagem universal, né? Principalmente nos sistemas de produção. Então, por isso que é importante que a gente, além de tudo, tenha esse comprometimento, né? De entender o sistema não só na sua área produtiva, mas também econômica. Bom, e para a gente trabalhar a gestão econômica, eu gosto bastante de dividir em grandes setores de trabalho que a gente avalia, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho de algumas medidas de desempenho, medidas de tamanho que eu julgo importantes quando eu faço a consultoria dos meus produtores. Então, essa metodologia que eu estou falando para vocês não é uma metodologia inventada da minha cabeça, mas uma metodologia que a gente vem trabalhando há muito tempo com uma base teórica bem boa, bem forte, né? Que é principalmente com base do pessoal de Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa, o grupo do PDPL, que é o projeto de pecuária leiteira, principalmente do professor Sebastião Teixeira Gomes, e também metodologias do Yamaguchi, que são, então, autores bem renomados na área de gestão econômica e que acabam norteando todo o nosso formato de trabalho, tá? Bom, primeiro ponto que a gente vai avaliar sempre na propriedade são medidas de tamanho. O que seriam essas medidas de tamanho? Primeiro de tudo, né? Área destinada à produção de leite. Por que essa área é importante? Hoje a gente sabe que tem inúmeros tipos de sistemas de produção e cada sistema específico vai ter uma área destinada à sua produtividade. É apenas a área em que os animais estão lá inseridos? Por exemplo, eu tenho um sistema de confinamento, né? Um sistema de confinado. Os meus animais ficam lá numa sede em que essa sede tem aí por volta de meio hectare, digamos assim. É só essa área que é produzida e direcionada para atividade de leite? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia em relação à produtividade diária? Será que a área é somente que os animais estão alojados? Chutando, gente. Podem dar aí opinião. Nem ideia. Ninguém se aventura? Eu acho que não. Acho que não. O que mais poderia estar incluído nisso? Podem colocar aí no chat, pessoal, vocês interagem com o professor. Só a senhora clicar em bate-papo, você vai conseguir acompanhar o pessoal falando não. Só coloca ele pequenininho aí no cantinho que não te atrapalha.
Bom, se ninguém se habilita, né, eu vou responder. A área destinada, ela não é somente a área que os animais estão inseridos na propriedade, né? Ela também é a área na qual eu produzo o alimento para esses animais. Concordam comigo que hoje a alimentação é um dos maiores custos que a gente tem no sistema de produção? Sim, né? É realmente um dos custos mais significativos. Eu vou mostrar depois para vocês mais para frente algumas avaliações, mas já adianto que a produção de comida é um dos maiores custos que eu tenho dentro de uma propriedade de leite. Então, a área que eu tenho para avaliar se uma atividade está sendo eficiente ou não, não é apenas a área em que os animais estão alojados, mas também a área que eu utilizo para produzir comida para esses animais. Então, hoje, aqui, pelo menos na nossa região sul, né, a base da alimentação, ela é em sistemas confinados, ela é a produção de silagem de milho, um volumoso importante que compõe a dieta. Para isso, eu preciso ter uma lavoura de milho, produzir comida. Então, a gente tem esse item exponencial e importante na avaliação da produtividade. Tá? Então, sempre quando vocês forem avaliar, vocês vão ter que avaliar não somente o local onde os animais estão inseridos, mas todo e qualquer lugar que é utilizado para produzir algum tipo de oferta alimentar para esses animais também. Tá? Além de outros indicadores bem importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha com medidas de tamanho, são rebanho leiteiro, ou seja, quem são os animais, quais são as categorias animais que eu tenho na propriedade, quantas bezerras em aleitamento, quantas bezerras em recria, quantas vacas em lactação, quantas vacas em período seco, quantas vacas no pré-parto, quantos machos reprodutores. Eu preciso ter uma discriminação das categorias animais na propriedade. Por quê? Bom, na propriedade de leite, a gente sabe que quem paga a conta, quem sustenta todas as demais categorias, são as vacas em lactação. Então, por isso, eu preciso respeitar alguns parâmetros de produção e produtividade em relação ao número de animais em cada categoria, para que eu não onere o meu sistema em exceção, né? Então, eu não posso ter muito mais gado jovem comparado a animais em lactação, porque eu tenho muitos animais comendo as custas de animais que estão pagando a conta. Conseguem fazer essa assimilação? Eu tenho muito mais gente gastando dentro da propriedade do que gente colocando dinheiro dentro da propriedade. E aqui o gente seriam as vacas. Então, é importante que eu tenha bem discriminado as categorias animais na propriedade. E, claro, né, medidas importantes também em relação à produção da matriz, que é o leite, né? Então, tudo que eu tenho de leite produzido e leite vendido. Por que eu tenho que ter as duas avaliações? Será que o mesmo leite vendido não é o mesmo leite produzido? Não, né? Porque o leite que a gente vende é o leite que a gente entrega, a gente recebe a receita por ele. Quando a gente entrega para o laticínio, para a queijaria, enfim, para onde a gente escoa a nossa produção. O leite produzido também entra o leite que eu utilizo para tratar terneiras, tratar bezerras, né, em aleitamento, para os funcionários consumirem, para que eu consuma. Então, tem uma boa parte de produção que vai nessa parte, né, que vai subsidiando algumas instalações, alguns investimentos na propriedade. E não é justo com as vacas eu calcular apenas o leite que elas vendem, porque eu vou estar sendo, né, avaliando uma média aquém daquela que elas produzem. Então, uma vaca que produz aí 30 litros de leite, mas numa proporção 28 litros são vendidos, se eu calcular as médias dela em cima de 28, eu não vou estar sendo justo com esse animal. A média dele de produção é 30, embora eu não venda os 30, embora eu venda os 28, tá? Bom, um outro grupo bem importante também de medidas de desempenho são as medidas de desempenho técnico, né? Em que eu vou começar a olhar para a propriedade como de fato ela merece, como um olhar mais crítico em cima da produção, da produtividade. E aqui vai entrar a produtividade direcionada à área, então eu vou conseguir responder quantos litros de leite são produzidos por hectare ano. Esse é um indicador bem importante quando eu quero comparar sistemas de produção. Então, se eu quero comparar um sistema semelhante com outro, um dos indicadores mais importantes que eu utilizo é a produtividade, né? Qual que é o ideal? Depende, cada tipo de sistema tem um ideal, mas a gente tem trabalhado aí com médias de pelo menos 9 a 12 mil litros de leite em sistemas a pasto por hectare no ano, que são indicadores mais elevados.
em sistemas confinados, que a área é menor, mas que eu tenho também a área importante para a produção de comida, eu tenho maior produtividade por hectare em litros de leite. Claro, porque eu confino, eu intensifico a produção, eu forneço volumoso de comida no coxo, consequentemente, a minha produtividade ela é maior também. Então, consequentemente, esses animais produzem mais litros de leite. Mas é justo que eu compare sistemas semelhantes sempre, né, gente? Então, sempre cuidar, que é um indicador importante, nos diz muito sobre a eficiência produtiva da propriedade, mas ele deve ser comparado entre os semelhantes, ok? Bom, outros indicadores importantes, relação de vacas em lactação por vacas e total, isso serve para eu conseguir ver quantos animais são produtivos na atividade e quantos não são. Então, quando eu falei lá para vocês que era importante eu discriminar nas categorias animais, quantos animais de cada uma das categorias eu tenho ao longo dos meses, é justamente para respeitar uma margem específica, né? Ó, eu não posso exacerbar de 40% a 45% do rebanho jovem em relação ao rebanho total em lactação, porque senão eu estou onerando a propriedade, tá? E outros indicadores também importantes que vão nos ajudar na tomada de decisão. Leite produzido por vaca dia, um excelente indicador para eu direcionar nutrição, ou seja, direcionar a questão toda de alimentação do rebanho, para eu direcionar lotes, também separar lotes na propriedade. Leite produzido por mão de obra, eu preciso saber se eu realmente preciso dos funcionários que eu tenho pela produção de leite que eu tenho. Então, é o ideal que no sistema confinado eu tenha pelo menos 600 litros produzidos por dia homem trabalhado. Então, se eu produzo 600 litros, o ideal é que eu não tenha mais que um funcionário para ordenhar as vacas, né, para lidar com o trabalho. Funcionário contratado. Por quê? Porque eu não estou sendo eficiente nesse sentido. Eu só vou conseguir contratar mais funcionários, pensando economicamente, quando eu produzir uma quantidade maior que essa, né? Claro que são parâmetros que a gente chama de parâmetros benchmarking, que são indicadores padrão que a gente tem para cada tipo de sistema, tá? Mas são indicadores que vão nos auxiliar, vão nos guiar para esse tipo de interpretação de dados, tá? Além disso, o leite produzido por quilo concentrado, um outro indicador legal, bem importante, foi-se o tempo que a gente calculava, né? A cada 2 litros de leite, 1 quilo de ração. Não existe mais isso, a gente tem que fazer uma medição de leite para poder direcionar a nutrição do animal e, com isso, ter uma ideia do quanto ele devolve em reais por litro de tudo aquilo que é investido em cima dele, tá? Bom, e aí entram na sequência, né, indicadores de desempenho econômico que a gente vai trabalhar. E nessa avaliação vão entrar principalmente dados de custo de produção, ou seja, tudo que a propriedade gasta, mas também vão entrar as receitas, as entradas da propriedade, tudo aquilo que ela recebe pela produção de leite, tudo aquilo que ela ganha como produção de leite, tá? Então, a receita total da atividade é tudo que ela vende. Então, produção, venda de leite, venda de animais, venda de feno, venda de algum produto vindo da atividade do leite. E custos, né? A gente tem várias classificações de custos, eu vou falar um pouquinho, com um pouco mais de detalhes ali para vocês, né? Dar uma pincelada nisso agora na sequência. Mas já adianto que esses custos servem para que a gente entenda qual o nível da propriedade, né? Também existe porcentagens das quais a gente não pode exceder o gasto com determinada categoria para não descompensar o sistema e conseguir ter uma eficiência econômica melhor. Então, a gente tem sempre que cuidar as proporções, a participação que a gente tem no custo de cada um dos componentes, tá? Nós vamos falar deles na sequência. Existem várias metodologias de avaliação de custo. As que a gente mais utiliza no leite são as metodologias de custo fixo e variável, que compõem o custo total, e de custo operacional efetivo e custo operacional total, que compõem o custo total também. É uma outra variável, tá? Mas que são bem semelhantes entre si. E depois, alguns indicadores econômicos que vão nos dizer o quanto que esse produtor está ganhando na produção de leite. Então, desde margem bruta, em reais por litro, margem líquida, ou seja, de tudo que ele produz, quanto que sobra líquido por litro de leite, 3 centavos, 4 centavos, 10 centavos, bem variável de acordo com o tipo de sistema também.
mas um indicador super importante para nos dizer se esse produtor está tendo prejuízo, se ele está tendo eficiência econômica e qual é o nível de retorno do investimento dessa propriedade, tá? Além disso, outros indicadores como rentabilidade do capital imobilizado são muito importantes porque eu preciso responder se eu pegasse tudo aquilo que eu tenho investido lá no leite, lá na propriedade, e investisse na bolsa de valores, investisse na poupança, quanto que isso ia me retornar? Então, o indicador que eu vou utilizar para comparar sistemas de produção em relação à eficiência econômica é a rentabilidade. A rentabilidade é o retrato econômico da propriedade. Vai nos mostrar o quanto esse produtor está ganhando para cada real investido na atividade. Então, se o cara tem lá investido 2,5 milhões, 3 milhões, eu vou conseguir entender para quanto que retorna para cada real que ele tem investido na propriedade, quanto que retorna na produção, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Qualquer coisa, eu falo bem rápido, falo bastante. Qualquer coisa, vocês, por favor, né, podem, enfim, falar aí pelo chat e mandar uma pergunta bem tranquilo, tá bom? Beleza. Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como funciona a questão dos custos de produção, tá? Quem são os custos de produção no leite? Claro que aqui eu vou dar um exemplo bem direcionado dos sistemas de produção de leite, mas existem aí diversas metodologias de custo de acordo com o tipo de propriedade que vocês vão atender, se é uma propriedade de bovinocultura de corte, uma propriedade de avicultura, de suinocultura, existem vários custos que são inerentes a cada propriedade, tá? No leite, especificamente no leite, a gente tem aí a metodologia de custos que variam dentro de grandes categorias que a gente já sabe que uma propriedade de leite vai ter. Que categorias seriam essas, né? Começando por custos variáveis, que são aqueles custos que vão variar, o próprio nome sugere, a cada ciclo de produção, em função da produção e do volume. O que significa dizer isso? Bom, a cada mês pode ser que eu tenha um gasto diferente com alimentação do rebanho, com energia elétrica, com mão de obra contratada, com encargos sociais, com combustíveis, com lubrificantes, com inseminação, com sanidade. Aqui entra medicamentos, reparo de estruturas, reparos de benfeitorias, né? Reparos de máquinas, reparos de equipamentos. Por que variável? Vocês concordam comigo que se eu tiver 30 vacas em lactação, né? Eu vou gastar determinada quantidade para alimentação desses animais, para energia desses animais, que é muito diferente do que se eu tiver 300 vacas em lactação. Então, se de um mês para o outro eu pular de 100 para 230 vacas, 300 vacas, o custo de produção também vai variar. Por quê? Em função do volume da produção. Por isso que a gente vai considerar ele como um custo variável. Ele varia a cada ciclo de produção. O ciclo de produção no leite é mensal. Por quê? Porque todo mês eu tenho animais em lactação num número diferente do que o mês anterior, tá? Por isso que a gente usa essa metodologia. Bom, o outro componente da análise de custo total é o custo fixo, tá? O custo fixo nada mais é do que aqueles custos que, mesmo eu alterando a produção e o volume, eles não vão variar a cada ciclo de produção, que são custos fixos, literalmente custos em que eu tendo 30 ou 60 ou 90 vacas em lactação. São os custos de depreciação, ou seja, depreciação de máquinas, depreciação de equipamentos, de estruturas. O que é a depreciação? A depreciação nada mais é do que uma reserva que o produtor deveria estar fazendo para quando a vida útil de um maquinário, de um equipamento, de uma estrutura acabar, eu consiga ter dinheiro em caixa para repor aquele bem, aquele equipamento, aquela construção. Então, é um dinheiro que, de fato, não sai do bolso do produtor, mas deveria estar sendo direcionado para reinvestimentos, tá? Nada mais é do que essa reserva. E eu calculo a depreciação em cima do quê? Em cima do balanço patrimonial. Eu vou falar um pouquinho de depreciação também na sequência, tá? Mas só já adiantando para vocês que é um custo que, independente se eu tenho 30, ou 40, ou 50, ou 60 vacas em lactação, o galpão que eu tenho esses animais, ele vai depreciar ao longo dos anos da mesma forma.
Então, eu tenho a mesma estrutura para ordenhar ou 20, ou 30, ou 40. Se eu tenho 20, se eu tenho 30, se eu tenho 40, o custo fixo daquela estrutura não vai se alterar a cada mês. Ele segue o mesmo para todo mês. A mesma coisa vai acontecer com serviços de administração e consultoria permanente. Então, eu tenho um veterinário para eu lá fazer o controle reprodutivo dos meus animais. Se eu tiver 15, 18 ou 20 vacas, ele vai estar lá para fazer a consultoria, tá? A mesma coisa, impostos, taxas e juros, que são gastos que eu tenho fixos, que eu tenho todo mês, independente se eu estou tendo 10, 15, 30 ou 40 vacas em lactação. E, claro, remuneração, né, que entraria a questão de remuneração de capital, que é também uma mesma reserva para esse capital imobilizado. E algumas metodologias consideram a mão de obra familiar como um custo fixo também. Por quê? Bom, independente se essa família ordenhar 40 ou 50 ou 60 vacas, eu tenho lá os 2 membros da família envolvidos na atividade. Por isso que é considerado fixo, tá? Ah, mas vocês vão me dizer, mas aí como é da família, a gente não paga salário. Errado, tá? Tá errado. A gente tem que pagar um salário mesmo que seja para a família. E esse salário dos familiares que estão envolvidos na atividade chama-se pro labore. O correto é a gente direcionar o salário para essas pessoas envolvidas na atividade. Nunca deixar sem gasto nenhum em mão de obra, porque a gente não vai estar sendo justo com o próprio sistema, né, gente? Se essa pessoa tivesse um trabalho em qualquer outra atividade, ia estar sendo remunerado também. Então, por isso que é importante a gente sempre prestar atenção nesse tópico aí. Mesmo propriedades familiares, a gente tem que direcionar um valor que seja relacionado ao gasto com mão de obra dessas pessoas, ok? Bom, eu falei para vocês que a depreciação é um dos componentes do custo fixo, né? Eu vou explicar para vocês de uma maneira bem breve como que a gente calcula a depreciação dessas propriedades. A depreciação nada mais é do que a reserva que eu falei para vocês que o produtor tem que fazer em cima de determinada máquina, determinado equipamento, determinada estrutura que ele tem dentro da propriedade, para que, quando acabe a vida útil desse bem, desse equipamento, desse maquinário, dessa estrutura, ele tenha caixa suficiente para repor esse bem, esse patrimônio. Existe uma forma de calcular a depreciação diferente para máquinas e equipamentos do que para estruturas, tá? O método que a gente utiliza para calcular a depreciação de máquinas e equipamentos é o método linear, que é um método constante. Como que ele funciona? Eu vou calcular através de uma fórmula, considerando o valor de novo desse bem, o valor de sucata, que é 10% de vida útil do valor de novo, e a vida útil desse bem. Normalmente, maquinários envolvidos no leite, como máquina de ordenha, tratores, gerador, botijão de sêmen, são equipamentos que acabam durando aí uma vida útil de 10, 15 anos, tá? na média. Tratores 15, 18 anos, dependendo da qualidade e da propriedade também, mas a gente consegue tranquilamente colocar uma vida útil desse tamanho, tá? E aí eu levo em consideração que esse bem, esse equipamento, ele deprecia a cada ano um valor final X. Então, no primeiro ano ele deprecia R$ 1.500, no segundo ano R$ 1.500, no terceiro ano R$ 1.500, ou seja, a depreciação é constante, linear. Todos os anos de vida útil ele deprecia no mesmo valor. Diferente do que acontece com a depreciação de estruturas, tá, gente? A depreciação de estruturas, como tem aqui na imagem, é uma depreciação em que eu considero um método percentual. Por quê? Porque a estrutura, a todo momento que eu fizer uma reforma, que eu fizer algum tipo de alteração na planta, alteração num barracão, numa sala de alimentação, eu consigo agregar em porcentagem mais anos de vida útil para esse bem ou aumentar o valor dele também. Por isso que as estruturas a gente vai depreciar dessa forma. No primeiro ano, a depreciação dessa estrutura é muito maior do que no segundo. No segundo, é maior do que no terceiro. No terceiro, é maior do que no quarto. Então, ao longo dos anos, a vida útil do bem vai passando e também vai diminuindo o custo de depreciação desse bem, ok? Diferente das máquinas e equipamentos que a gente falou anteriormente, que o método era linear ou constante. E, claro, vai depender muito, né, o tempo de vida útil que eu vou dar para para uma estrutura de madeira, uma estrutura de benfeitoria de alvenaria,
ou uma estrutura mista, vai depender da quantidade de vida útil que ela tem. Ou seja, uma estrutura de alvenaria, ela tem uma vida útil de 30, 35 anos. Uma estrutura mista, 15, 20, 25 anos. Uma estrutura de madeira, a gente vai direcionar 10, 12, no máximo 15 anos de vida útil, tá? Então, o material do qual é composto determinada estrutura, um galpão, uma sala de ordenha, um sistema de freestyle, um sistema de compost barn, que são sistemas confinados, vão ter vida útil dependendo do material com o qual essa estrutura é construída. Bom, de que forma a gente trabalha com gestão, né? Agora que eu dei um panorama geral para vocês do que é cada item, mais ou menos, que a gente avalia, eu vou explicar para vocês como que o trabalho é realizado, tá? Normalmente, os produtores que a gente acompanha com a consultoria gerencial e econômica são produtores que a gente tem um acompanhamento mensal. Por quê? Porque, bom, o leite é uma produção muito sazonal. Todo mês a gente tem vacas entrando na lactação, vacas saindo da lactação, preço do leite alterando, preço dos insumos utilizados na produção alterando também. Então, é uma atividade muito dinâmica, muda muito a todo mês. Por isso que a gente faz uma avaliação mensal. O que seria isso? Bom, todo mês a gente vai pegar a nota do leite, ver quanto que aquele produtor recebeu, quanto que ele gastou, quais que foram os indicadores de produção, produtividade, quais foram os indicadores econômicos, e vamos calcular mês a mês como essa propriedade está se comportando em todos esses indicadores que eu falei para vocês até o momento, tá? Essa avaliação, ela é realizada de uma maneira presencial, é uma possibilidade, e com o advento aí da pandemia, a gente acabou também flexibilizando para coletas online. Então, a gente consegue hoje atender diversos produtores em diferentes estados, através também da consultoria online. Então, é possível que a gente faça, sim, um acompanhamento sem ser presencial nas fazendas aí que estão espalhadas pelo Brasil, como é o caso que a gente tem na Planejar também. A gente atende propriedades que estão fora do estado de Santa Catarina, que é onde a gente está alojado, né? Bom, depois que eu coleto mensalmente, eu faço balanços anuais. O que significa isso? Como a atividade do leite, ela é uma atividade muito sazonal, que varia muito ao longo dos meses, é importante que eu faça uma avaliação sempre de mais ou menos 9, 10, pelo menos 9, 10 meses. O que significa isso? Eu vou conseguir dar um respaldo para o produtor, uma tomada de decisão, quando eu avalio um conjunto de dados, tá? Eu olhar apenas um mês, eu estou sendo muito inclinada e muito influenciada pelo panorama atual. Como no leite as coisas são muito variáveis, a cada mês eu tenho alterações ocorrendo em preços de insumos, em preço do próprio leite, não é correto que eu interprete dados somente de um mês. Eu tenho que olhar uma produção, uma mensalidade uma produtividade com uma frequência mensal, que é o ideal, tá, gente? Sempre para eu ter informações confiáveis para passar para o meu cliente, eu preciso ter uma série de dados um pouquinho maior do que de um mês, tá? Porque o mês é muito, muito sazonal. Exceções em que a gente tem um projeto de consultoria gerencial que não é mensal são, por exemplo, quando um cliente nos contrata para fazer uma análise de viabilidade de projetos de investimento. Então, daí o trabalho é diferente. A gente acaba acompanhando esse produtor por 2, 3 meses, por exemplo, para tentar ver se vale a pena ou não construir um novo galpão, construir um sistema de compost barn, enfim, alguém que quer investir em robô. São clientes que já estão estruturados e me contratam para que eu ajude eles a tomar uma decisão. É o momento de investir ou não na atividade, tá? E aí, nesse caso, não é necessário que eu acompanhe eles por um ano para dar essa resposta, mas em torno aí de 1 mês e meio, 2 meses em que a gente tem um levantamento de dados, a gente consegue orientar esses produtores, fazer um plano de negócio em cima do que eles já têm e aí direcionar a atividade deles para o futuro, tá? Então, são 2 modalidades de consultoria diferentes, mas que a gente tem que a gente acaba tendo no portfólio. Bom, vamos falar da metodologia de acompanhamento da consultoria gerencial econômica quando o produtor nos contrata justamente para auxiliar ele nessa consultoria gerencial. E a consultoria gerencial nada mais é do que a gente levantar os dados de produção, levantar as informações desse produtor
para auxiliar ele na tomada de decisão. Ou seja, auxiliar esse produtor a entender quando que é o momento de investir, quando é o momento de recuar, quando é o momento de manter investimento, quando é o momento de tomar decisões de cortar custos ou tomar decisão de simplesmente não fazer nada. Então, nesse momento, é quando a gente vai trabalhar aqui esses exemplos que eu vou dar, tá? E como que vai funcionar esse trabalho, né, gente? A gente faz a coleta de dados a campo ou online. Hoje eu tenho aí, dentre os meus clientes atendidos, inúmeras formas de coleta de dados. Tenho produtores e clientes que têm softwares, que têm planilhas de Excel. Tenho clientes que têm softwares que acompanham produção e produtividade. Tenho clientes que anotam em caderno. Tenho clientes que não anotam e somente guardam as notinhas para a gente poder fazer o acompanhamento. Então, é muito variável, tá? Todas as formas são possíveis de fazer coleta. O importante é ter dados, né? Se a gente tem informação, tem a fonte da informação, a gente consegue tranquilamente direcionar o trabalho, levantar os dados e entregar os indicadores que a gente está falando até o momento para esses produtores, tá? Eu, Marina, no momento, utilizo alguns softwares de indicadores de produtividade, mas para as análises econômicas eu utilizo programa de estatística e basicamente planilhas de Excel. Estou aí na lida de confeccionar um software próprio, justamente para poder direcionar o meu trabalho e também para entender qual que é a metodologia que eu vou utilizar, né? Hoje já existem muitos softwares econômicos no mercado, mas nenhum deles que seja extremamente específico para atividade de leite. Então, nenhum deles que a gente tenha aí um controle total sobre de onde sai cada conta. Por isso que a gente vê a demanda e tem interesse de construir aí um software que realmente a gente tenha total controle de onde sai cada cálculo, tá? Por hora, eu utilizo essas planilhas de Excel e, claro, quando eu quero fazer alguns cruzamentos de dados um pouquinho mais robustos, eu utilizo o programa de estatística, utilizo bastante o SPSS e o Stata, que são programas bem conhecidos para o pessoal aí que está na pesquisa. Bom, quando eu falo, né, em coleta de dados, essa coleta de dados não é somente dos dados econômicos, né, gente? Então, eu avaliar dados de produção, de produtividade, indicadores técnicos, produtivos e zootécnicos, é tão importante quanto levantar informações econômicas. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês agora anteriormente, durante a primeira parte da apresentação, são indicadores que eu também tenho que ter acesso na propriedade para poder montar a minha orientação técnica. Então, eu preciso ter um controle de dados técnicos produtivos, além dos econômicos, tá? Os econômicos vão me ajudar a montar medidas de desempenho econômico e os técnicos e produtivos vão me auxiliar na interpretação dos indicadores técnicos e produtivos, que são muito importantes para eu tomar decisões junto com o produtor. Bom, aqui eu estou mostrando só alguns relatórios para vocês terem uma ideia de como que funcionaria, né? Esse relatório aqui que vocês estão vendo é um relatório de acompanhamento de controle zootécnico, em que eu tenho aí todo o controle de todos os animais que estão na propriedade. Deixa eu pegar aqui o laser. Então, todas as categorias animais ao longo dos meses do ano. Eu quero saber quantos animais tinha lá em janeiro mamando, quantas novilhas vazias, quantas novilhas prens, quantas vacas em lactação prens, quantas vacas em lactação vazias. Isso eu preciso saber para poder auxiliar o produtor na tomada de decisão. Se por acaso eu vejo que a propriedade está com uma margem líquida, né, uma margem negativa, está perdendo dinheiro, eu tenho que ir atrás das possíveis situações que podem estar prejudicando esse produtor. Uma dessas situações pode ser que eu tenha muitos animais na propriedade que não são lucrativos. Por quê? Porque ainda não estão em produção. Então, às vezes, eu tenho muitos animais jovens, poucos animais em produção, e isso acaba prejudicando o sistema, porque, como eu falei para vocês, as vacas em lactação são quem pagam as contas dos demais animais. Se eu tenho uma infinidade de animais em lactação, uma infinidade de animais jovens e poucos animais em lactação para sustentar esses outros animais, eu estou onerando o sistema, não tem sistema que perdure por muito tempo. Por isso que é importante eu fazer esse controlinho aqui. Aqui, um exemplo de produtores que preferem imprimir, por exemplo, planilhas e gerar o controle escrito. Então, a gente tem a capacidade aí de fornecer para esses produtores a planilha para que eles preencham, né, todos os itens referentes ao custo de produção no leite a todo mês.
é possível que eles preencham e a gente passe isso aqui para planilhas. As nossas planilhas são divididas na parte de receitas, né, componentes da renda da atividade, em que entram venda de animais, venda de produtos de leite, né, venda de leite, venda de feno, venda de animais de descarte, venda de produção de vacas de produção e novilhas. Tenho depois a parte dos descontos da cooperativa ou do laticínio, que são os impostos que o produtor paga, Fundesa, Funrural, que são impostos importantes. Tenho gastos normais do fluxo de saída, que estão desde a parte alimentar até os indicadores mais específicos possíveis, como reparo de máquinas e equipamentos, reparo de benfeitorias, alimentação, sanidade, higiene, produtos de higiene e limpeza, né? Energia, combustíveis e lubrificantes, enfim, tudo que for utilizado para o leite, para a propriedade e que envolva algum tipo de custo, tá? Vocês vão ver que tem inúmeros itens. O produtor precisa ocupar todos esses itens todo mês? Claro que não, né, gente? São possibilidades. Produtor que tenha alguns custos, outros não. Vai depender do tipo de sistema, vai depender qual é a atividade que ele está envolvido, enfim, são várias variáveis, literalmente. Aqui só um desenho para vocês terem uma ideia de como que funcionaria a planilha que a gente utiliza, né? Essa parte aqui de cima caracterizando o tipo de mão de obra que tem na propriedade. Então, sempre quando eu começo um trabalho, eu vou perguntar, né? É uma propriedade familiar? Somente membros da família estão envolvidos na atividade? Quantos membros? Para eu poder definir uma carga horária de trabalho para esses produtores e depois para eu poder medir a eficiência dessa mão de obra, né? Se o cara tem familiares, se o produtor, o cliente tem mão de obra contratada, quem são os contratados, quantas horas trabalham, que dias trabalham, tá? São informações muito importantes para eu poder montar, né, direcionar a minha orientação técnica. Aqui, né, já começam os gastos da atividade, aqui a parte de entradas, tudo aquilo que eu tinha mostrado anteriormente, né, só que aqui na planilha de Excel especificamente. Aqui a planilha de cálculo de depreciação, em que eu vou ter lá aqui uma propriedade exemplo, tá, gente? Que eu tenho lá o quanto esse produtor tem envolvido em estruturas, em benfeitorias, o quanto ele tem envolvido em máquinas e equipamentos e o quanto cada um desses itens compõe na depreciação do ano e, posteriormente, na depreciação por litro de leite. Valores normais de sistemas confinados variam aí de 10 a 14 centavos por litro de leite em relação a custo fixo de depreciação, tá? É bem comum. Por quê? Porque são sistemas que têm um pouco mais de investimentos em estruturas e maquinários, precisam de mais tecnologias investidas e, por isso, o custo por litro de leite em relação a essa depreciação é maior, tá? Tende a diminuir ao longo dos anos, mas é bem tranquilo, bem comum de eu fazer uma análise econômica de uma propriedade que começou um investimento há pouco tempo e, nesses primeiros anos, o custo de depreciação estar ali entre 14 e 15 centavos por litro de leite, tá? Tá dentro do esperado. Sistemas a pasto, o custo fixo aqui o de depreciação tem que ser menor, tá? Porque eu tenho menos investimentos em tecnologia, menos investimentos em máquinas e equipamentos, e menos em estrutura também. Então, para sistemas extensivos, eu tenho que ficar ali na média dos 9, 8, 10 centavos por litro de leite em gasto com depreciação. Aqui a discriminação, né? Quando eu faço o levantamento patrimonial da propriedade, eu tenho que entender qual é totalmente a área envolvida para a atividade, desde as pastagens que esse produtor tem, até a sede que ele tem, a divisão de estruturas em relação às benfeitorias, né? Quais são as estruturas que estão envolvidas, construções que eu tenho na propriedade, a metragem, os valores de construção, o ano em que foi construída, o tempo de vida útil é eu quem vou ditar, de acordo com tabelas específicas que avaliam, né, bens imóveis rurais. Eu uso normalmente a tabela padrão da Fundação Getúlio Vargas, e aí eu procuro na área rural de determinada região para poder entender quanto que eu vou aliar de valor do metro quadrado e também para eu entender anos de vida útil. O que influencia nos anos de vida útil? Já falei para vocês, o tipo de material, né? Casa de madeira, aí eu tenho uma vida útil uma sala de ordenha de madeira, eu tenho uma vida útil menor do que uma casa de alvenaria, por exemplo, né? Por quê? Porque o material influencia no tempo que vai durar até eu ter que fazer manutenção nesse equipamento, desse bem.
A mesma coisa para máquinas e equipamentos, né? Pegar aí todos os maquinários envolvidos na atividade, desde botijão de sêmen, bomba de água, lava-jato, ordenha canalizada, tanque resfriador de leite, botijão de sêmen, gerador, enfim, tudo que é máquina que eu tenho para produção de leite. Mas aí vocês talvez tenham uma pergunta. Ah, mas eu tenho lá uma propriedade em que eu tenho o trator sendo utilizado além do leite, além de alimentar as vacas, fazer o trato das vacas ou plantar o milho para silagem das vacas. Esse trator também eu utilizo na produção de soja. Bom, não tem problema, né, gente? A gente vai ratear o custo desse bem. Por que ratear? Nós não podemos botar somente na conta do leite os gastos inerentes a essa máquina, se eu utilizo essa máquina em outras atividades também. Então, é um ponto que eu tenho sempre que avaliar. Quando eu tenho numa propriedade mais que uma atividade sendo utilizados maquinários em comum, é ideal que eu rateie de acordo com a proporção de utilização. Por exemplo, eu tenho lá um trator, vamos pegar um trator exemplo, esse trator eu utilizo 40% para o leite e o restante para a soja. Eu vou pegar o valor desse trator e a depreciação dele vai ser referente a 40% do uso, tá? Nunca o valor total se ele é utilizado em outra atividade. Senão a gente não vai estar sendo justo com o sistema de produção. Tudo bem até aqui? Alguns exemplos aí, só para vocês conseguirem visualizar, tá? Eu sei que às vezes parece meio vago, mas só para que vocês consigam entender, depois a gente pode tirar dúvidas. Bom, até o momento, então, eu mostrei para vocês como que a gente faz os levantamentos, que planilhas a gente utiliza, que ferramentas. E agora eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de por que a gente faz isso que a gente faz, né? Por que a gente levanta esses dados? Por que a gente está indo atrás de custos de produção, de indicadores técnicos e produtivos? Justamente porque para eu montar uma consultoria gerencial, administrativa, né, e econômica, eu preciso ter informações. É bem clichê o que eu vou falar, mas a gente só pode mudar aquilo que a gente realmente conhece, aquilo que a gente mediu. Então, quando a gente tem dados, a gente tem realmente informações. Se a gente não tem dados, a gente fica no achismo, né? E achar alguma coisa, de fato, não muda nada. Então, quando eu acho que eu tenho perda de dinheiro em determinada situação, quando eu acho que o meu investimento não está se pagando, eu só acho, eu não tenho certeza, eu só tenho opinião. Quando eu tenho dados e informações, aí sim, eu tenho informação, tenho tomada de decisão e tenho orientação, tá? Então, para isso que a gente vai fazer esse levantamento, para ter informações. De posse das informações, a gente vai aos resultados e, posteriormente, a gente vai botar em prática a nossa consultoria, que é o gerenciamento. Bom, vamos tomar atitudes. Eu avaliei uma propriedade, eu vi que eles estão com um problema sério em relação à parte econômica, estão com muitos gastos, a margem líquida não é boa, a rentabilidade não está legal. Vamos tentar entender aonde que está o furo da propriedade, aonde que eu estou tendo dinheiro escoando de um jeito que não deveria. E aí eu vou começar a tomar decisões, tá? Com base na identificação desses gastos, dessas coisas que eu vou ter na propriedade. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns gráficos de algumas propriedades acompanhadas, mostrando algumas análises que a gente faz de posse dessas informações, né? Aqui um gráfico de produção e produtividade em relação ao número de vacas em lactação. Então, o que é importante eu ver aqui? Gente, eu preciso ver se o meu rebanho é homogêneo ao longo do ano. Se, de fato, nos períodos em que eu tenho mais animais em lactação ou menos animais, são os períodos em que eu tenho produção de leite exacerbada, maior. Ou seja, o que a gente consegue ver aqui? No período em que eu tinha menos quantidade de vaca em lactação, mesmo com o número de vacas em lactação aqui, 52 vacas, menor do que no mês anterior, eu ainda assim aumentei a minha produção. O que isso significa dizer numa avaliação econômica? Gente, com menos vacas, eu produzi mais litros de leite do que eu estava produzindo antes. Ou seja, quanto menos vacas eu tenho produzindo uma maior litragem, eu tenho menos custos. Então, o que sobra para mim de margem é muito maior. Ou seja, eu estou otimizando os meus recursos. Então, essa propriedade aqui está mostrando que otimizou esses recursos nesse mês. Então, é legal a gente colocar em gráfico, colocar em dados, para a gente poder enxergar qual que é o comportamento da propriedade. E como eu falei para vocês, olhem como muda, né, ao longo dos meses do ano. Por isso que eu não posso somente olhar o retrato de um mês ou de outro. Se eu olhar só de um ou de outro, eu vou estar sendo tendencioso. O ideal é que eu consiga enxergar aí o valor
para mais tempo, tá? Aqui alguns exemplos legais que a gente consegue também calcular é em relação à produção. Por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente vai conseguir ajudar o produtor a identificar nos meses em que ele recebia melhor pelo litro de leite. Será que nos meses em que ele estava recebendo maior quantidade de preço pago por litro, eram os meses que ele estava produzindo mais leite? Não, né? Então, aqui mostra exatamente isso. Para essa propriedade, a gente tem que pensar em tomadas de decisões estratégicas. Olha, ali por julho, agosto, setembro é o período em que tu recebe melhor por litro de leite. Mas não é o período que tu está produzindo mais leite. O que está acontecendo? Vamos tentar identificar, vamos tentar trabalhar junto com o pessoal que trabalha com reprodução, para a gente tentar concentrar mais partos nessa região desse ano, porque aqui eu vou ter mais litros de leite, mais vacas em pico de lactação, vou receber melhor pelo litro de leite, consequentemente, vou ter maior produtividade e melhor eficiência econômica. Então, aqui, de posse dessas informações, eu vou conseguir montar uma resposta para esse produtor. Ó, seu fulano, o ideal é que tu produza maior quantidade de produção em litros de leite ali nos meses de agosto e setembro, porque é quando o senhor recebe melhor. Vamos tentar concentrar aparições para essa data, vamos tentar secar animais em determinada data, para se programar e se organizar dentro de uma propriedade, tá? Bom, a mesma coisa também quando a gente vai olhar bem dados econômicos, né? Lembra que eu falei para vocês que existem alguns indicadores que vão nos mostrar como que está o comportamento econômico da atividade, principalmente a margem bruta. Então, aqui está nos mostrando que, bom, nos períodos em que o produtor estava recebendo, na primeira linha aqui, tá? Olhem nesse eixo, o preço médio de leite, tá? Aqui, na primeira linha, em verde mais clarinho, são os gastos que a propriedade tem. Em verde, mais meio termo aqui, seriam o preço em reais por litro. E, por último, aqui a margem bruta, que é essa última linha, que é a diferença entre tudo que ele recebeu, menos o que ele gastou no bruto, para entender como que estava se comportando a questão de margem que sobrava para o produtor. Então, não necessariamente nos meses em que ele teve maior produção, maior preço pago, são os meses que de fato sobrou mais dinheiro, né? A gente acha muito comum que os produtores de leite falam, esse mês vai dar bom, porque eu estou ganhando R$ 2,50 no litro de leite. Mas qual é o teu custo? Será que de fato desses R$ 2,50 você tem uma margem viável? Nem sempre tu receber mais por litro de leite é eficiência econômica. O que depende muito disso é o quanto tu gastas, suas despesas em reais por litro, e o que sobra no final das contas, que é a tua margem bruta. Então, muito importante a gente sempre pensar com um critério de tomada de decisão em que eu tenha o conhecimento de fato de todos os indicadores econômicos da propriedade. Ganhar mais por litro de leite não quer dizer nada. Eu brigar com o laticínio para ganhar mais por litro de leite e não entender qual é o meu custo de produção, não me leva a lugar nenhum como produtor de leite. O que importa é a eficiência que eu tenho do meu sistema. Bom, aqui um outro gráfico bem legal que a gente consegue montar também, que é a porcentagem da margem bruta na receita total. Então, em verde é tudo que a propriedade recebe, tá? Ou seja, é tudo que ela ganha na produção de leite. Percebam que em algumas situações de alguns meses do ano, essa propriedade aqui em questão, tudo que ela ganhava era consumido e ela ainda estava com uma margem bruta negativa em sistema de produção. O que significa isso? Bom, estava com uma margem de quase 60%, 70% negativa. Tudo que entrava praticamente era consumido pelas dívidas e não sobrava margem para ser reinvestida. Mudou o panorama em alguns meses, então ali em fevereiro, uma boa parte dos custos eram pagos e ainda sobrava 10% de tudo que entrava para pagar a conta. Olhem como mudou de janeiro para fevereiro. Por isso que não é o ideal eu olhar um mês ou outro separado. Se eu olhasse só o fevereiro, eu ia dizer, não, essa propriedade está ótima, show de bola. Se eu olhar o janeiro, eu ia dizer, nossa, essa propriedade está quebrando. O que importa é que eu olhe, né, o comportamento de alguns meses para poder tomar a decisão. Um mês é muito diferente do outro. Normalmente, mês de janeiro, eu não tenho tanta produção de leite. Eu tenho muito calor, eu tenho estresse térmico, as vacas produzem menos. Tem indicadores produtivos e reprodutivos muito piores do que ao longo dos anos,
ao longo dos outros meses do ano, então eu tenho que sempre pensar de uma maneira bem geral, né, em relação ao ano inteiro, certo? E aí também consigo ter informação de indicadores de desempenho técnico que eu falei para vocês anteriormente, né? Médias por vaca dia produzido. Qual que é uma média ideal para o sistema confinado? Depende do sistema, gente, não existe uma receita de bolo. Eu tenho lá um levantamento de gastos do meu sistema confinado, onde no meu sistema confinado, se as vacas não estiverem produzindo 28, 29, 30 litros por dia de média, eu não vou pagar a conta no final do ano. Mas pode ser que um vizinho que também tem um sistema confinado, que está num outro patamar, que já está há mais tempo na atividade, que se as vacas deles produzirem 25 litros, paga a conta, show de bola. Ainda sobra dinheiro. Então, não existe um valor, uma receita de bolo. O que importa é o status de cada propriedade, tá? Cada tipo de sistema. E aí, claro, indicadores aí importantes, né? Mão de obra em litros dia produzido homem, né? Produtividade da área, média de litros produzidos no mês, média de vacas em lactação ao longo do ano, porcentagem de vacas em lactação por vaca total, isso é muito importante, né? A maior parte das vacas aqui dessa propriedade está em lactação, isso significa que eu não tenho muito mais animais dando gasto do que realmente remunerando o sistema, né? Não tenho muitos animais onerando e sim animais remunerando, vacas que produzem. Tá? Esses indicadores vão me ajudar a tomar decisões. Por exemplo, aqui eu já posso dizer para esse cara desse sistema que a mão de obra está dentro do esperado. Está produzindo aí de 500 a 600 litros dia homem trabalhado. A produtividade para esse tipo de sistema, que é o sistema semi-confinado, está ok também. A gente tem aí entre 10 a 15 mil litros por hectare ano. Também nessa situação, eu posso dizer que a proporção de vaca por vaca total está dentro do esperado, dentro do aceitável, tá? Então, isso aqui vai me ajudar a montar a tomada de decisão em cima da minha propriedade. Outra avaliação que a gente consegue fazer quando a gente faz a consultoria gerencial econômica é a participação de custos no custo total. Por que eu faço isso? Aqui está mostrando que, bom, de um total de 100% de custo que essa propriedade tem, de tudo que é gasto, aproximadamente 68% é gasto com comida. E normal, dentro do esperado, sistemas confinados, às vezes esse valor vai até 70%, 72%, 75%. Por quê? A gente já sabe que a produção e compra de volumosos é o maior gasto do sistema de produção de leite, em sistemas confinados, tá? Outros gastos também existem e são importantes, né? Combustíveis e lubrificantes, reparo de máquinas e equipamentos, está dentro do esperado, varia aqui até 5%. Aqui em azul, 5% de inseminação artificial, cuidado com esse item, tá? Quando eu tenho propriedades que estão usando muito, por exemplo, tecnologias de indução de lactação, e esse valor entra aqui em gastos com inseminação, significa que eu não tenho muitas vacas prenhes e que eu estou induzindo a lactação. Induzir lactação é fazer lá uma aplicação aí de diversos medicamentos e hormônios que vão auxiliar na produção de leite e vão sintetizar uma gravidez para essa vaca gerar produção de leite. Isso, quando utilizado de uma maneira realmente organizada, com critérios, é super eficiente, mas usar sem critério é um tiro no pé e pode exacerbar os gastos nessa área na produção, tá? Então, sempre tomar cuidado com esse indicador também. E aí aqui, ó, mão de obra, tá? Que é um gasto dentro do esperado também. Em alguns sistemas confinados, em que eu tenho bastante mão de obra, eu posso ter isso aqui em até 20%, tá? 20% do total do custo que eu tenho na propriedade é em relação à mão de obra. É aceitável. Sistemas em que eu não tenho um sistema tão confinado, o esperado é que isso aqui fique entre 12% e 13% do custo total. E aí, claro, outros tipos, né? Energia elétrica, produtos de higiene e limpeza, tá super dentro do esperado, 1%, 2%, 3%, tá? Indicadores importantes, alimentação, principalmente, que é o maior gasto sempre, em todo e qualquer sistema. Mão de obra, que é o segundo maior gasto sempre também, super importante. E, claro, cuidar dessas questões de higiene, sanidade, inseminação, porque aqui eu consigo identificar se eu estou tendo algum problema. Por exemplo, se eu tivesse aqui em relação a medicamentos em geral, que é essa aqui que está em 1%, se isso aqui tivesse em 8%, 9%, 10%, tinha que ligar um sinal de alerta. Por quê? Significa que essa propriedade está tendo muito gastos com medicamentos. Mas, peraí, que medicamentos são esses? São medicamentos de controle de mastite? São medicamentos de pré-parto? São medicamentos de vacas que estão caindo no pós-parto? Eu tenho que ir a fundo para tentar identificar onde que está indo o dinheiro.
né? Então, por isso que isso aqui vai nos ajudar também a interpretar dados. Eu consigo aqui montar uma tomada de decisão. Bom, eu estou identificando que muitos animais estão tendo que ser tratados para diarreia nos terneiros. Eu tenho que melhorar a minha recria de terneiras. Aí eu vou orientar tecnicamente o que estão fazendo errado para a gente estar tendo tanta terneira com diarreia e gastando tanto com esse item. Então, assim, nos dados econômicos, gente, vamos dar muitas informações. A gente tem que saber interpretar e também tem que saber aliar aos indicadores produtivos e, com isso, ajudar o produtor, né, a montar a sua tomada de decisão. Vocês veem aí, com meia dúzia de informações, a gente consegue fazer muitas alterações e consegue fazer chover na propriedade, literalmente, né? A gente consegue identificar em muitos problemas, muitos entraves e otimizar o recurso que o produtor tem. Aqui, indicadores econômicos que também vão me dizer, né, quanto que essa propriedade está recebendo por renda líquida, né, ou seja, de tudo que entra, tudo que ele gasta, o que sobra é 8 centavos por litro. Então, eu já tenho aí uma ideia de que para cada litro de leite produzido, esse produtor recebe, no final das contas, 8 centavos. Isso vai ajudar ele a montar na sua estratégia técnica, produtiva e econômica, em que ponto ele quer chegar, em qual é o indicador que ele pode chegar com o recurso que ele tem. Então, isso aqui vai nos ajudar muito a montar a tomada de decisão também e interpretar o status econômico da propriedade. É uma propriedade que está sendo eficiente economicamente? Tem que pensar bem. Temos que ver se realmente 8 centavos por litro eu pago um investimento. Se esse produtor fez um financiamento, por exemplo, eu preciso interpretar esses dados. Aqui um indicador bem legal também, que a gente trabalha bastante, que é o ponto de nivelamento. O ponto de nivelamento, ele vai pegar todos os custos de produção, toda a nossa produtividade e vai nos dizer assim, bom, para que tu pague todos os custos de produção por dia, tu tem que produzir 1.138 litros. O que tu produzir acima de 1.138 litros é margem que está sobrando para a propriedade. Se tu produzir abaixo de 1.138 litros, você está tendo prejuízo na propriedade. Então, é um indicador aí bem legal que a gente consegue trabalhar, o ponto de nivelamento, que vai nos dizer, vai nos dar uma ideia do quanto que essa propriedade precisa produzir para pelo menos equivaler os fatores de produção, para pelo menos empatar o dinheiro. Se ela produzir acima daquilo, está ganhando dinheiro. Se produzir abaixo daquilo, está perdendo dinheiro, tá? São indicadores aí muito, muito, muito importantes mesmo, que a gente consegue direcionar a nossa tomada de decisão. Aqui um outro exemplo, né, de coisas que a gente pode calcular nas propriedades quando tem a necessidade, que seria, né, se essa propriedade, se ela diminuísse o intervalo entre partos de 15 para 12, como que isso ia refletir economicamente? Às vezes a gente não consegue mostrar para o produtor que se ele diminuir o intervalo entre partos de 15 meses para 12 meses, ele vai ganhar X reais a mais no ano. Às vezes a gente não consegue demonstrar isso. E aqui a gente faz isso, né? A gente vai calcular em número de lactações, quantos 1.000 litros de leite vão ser produzidos a mais no ano, se ele receber uma média de 1,50. Isso aqui é o que ele vai faturar a mais nesse cenário, só com venda de leite. Se ele resolver vender os animais, né? Diminuindo o intervalo entre partos, ele consegue produzir maior quantidade de animais também, e isso reflete em pelo menos uma renda maior de venda de animais. Então, só nessa brincadeirinha aqui, diminuindo 3 meses do intervalo entre um pato e outro de uma vaca, esse produtor de leite consegue levantar aí no ano 83 mil reais, que ele achou, só diminuindo o intervalo entre partos. Claro que entra também a nossa orientação para o produtor, você vai diminuir o intervalo entre partes fazendo isso, isso e isso. Mas a gente consegue aqui mostrar, economicamente, o quanto isso vai alterar a eficiência econômica da atividade se ele fizer. Então, eu gosto de dizer, né, que a gestão econômica, ela é um compilado de informações que te ajuda a orientar tecnicamente, te dá credibilidade para fazer orientações. Porque eu consigo mostrar em números o quanto vai alterar na eficiência no bolso dele se ele tomar algumas decisões que eu estou orientando. Então, por isso que eu acho que, assim, que a gestão, ela acaba fazendo um sumário de diversas atitudes dentro da propriedade e que elas reforçam que a assistência técnica é muito importante. Que o produtor precisa de uma orientação de um médico veterinário, de um zootecnista, de um agrônomo, para poder extrair tudo de bom que o sistema tem, tá? Bom, gente, então já chegando no final da nossa fala,
eu tentei ser o mais prática possível. Eu sei que é bastante informação para um curto período de tempo, e também não é o meu intuito aqui que vocês saiam sabendo tudo de gestão, mas que pelo menos a gente tenha conseguido dar um norte para vocês, né? A gente tem conseguido pelo menos deixar vocês prontos para irem a fundo nesse trabalho, nessa atividade, que vocês consigam com isso ir atrás de onde buscar informação, de entender quais informações são importantes, de entenderem que a gestão não é um bicho de sete cabeças. A gente vê muitos profissionais aí no campo que têm insegurança em fazer consultoria gerencial, e, na verdade, aqui a minha ideia é desmistificar, né? A gestão econômica não é um bicho de sete cabeças. Ela é possível de fazer de uma maneira bem simples, de uma maneira bem eficiente. Tu já consegue mudar a vida do teu cliente, né? Vocês que estão na faculdade, dos futuros clientes de vocês, em que ela vem para agregar todo e qualquer trabalho técnico. Então, ela não é de nenhuma forma substitutiva de um veterinário fazendo reprodução, ela não substitui um veterinário fazendo nutrição, mas ela auxilia esses produtores, esses técnicos, a mostrarem o quanto o trabalho deles é importante também. Então, ela compila diversas informações para a gente poder tomar decisões. Então, é muito necessário que o produtor tenha acesso a informações práticas e realmente visíveis do negócio. E existem inúmeras ferramentas que podem nos auxiliar a fazer isso, né? E eu já mostrei para vocês alguns exemplos bem básicos, mas tem tantas outras coisas que a gente consegue mostrar. E isso vai definir a qualidade do serviço prestado, seja a nível de assistência técnica, como assistência, né, econômica. E esse conhecimento do desempenho econômico, junto ao desempenho técnico, nos ajuda na tomada de decisão e nos ajuda a otimizar o sistema de produção. É importante que o sistema de produção, para se manter por mais anos, ele seja viável economicamente. Ninguém vai trabalhar por tanto tempo de uma maneira ineficiente, né? Então, todo mundo quer ganhar dinheiro. A verdade é essa. Todo produtor que está na atividade não está na atividade só por amor. Está na atividade porque demanda dela, sobrevive dela, famílias vivem disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em tentar justamente melhorar essa eficiência, mostrar que sim, é possível ganhar dinheiro produzindo leite. E a gente tem inúmeros casos de produtores muito bem-sucedidos e que, inclusive, estão investindo mais ainda na atividade, porque entendem que quando a atividade vem bem controlada, bem trabalhada, a gente consegue ter essas informações bem fidedignas, né? Bem alinhadas para montar uma tomada de decisão direcionada, tá? Bom, gente, agradeço muito a atenção de todos vocês, agradeço por estarem presentes aqui, né, em plena quarta-feira de noite, me escutando falar. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco, pelo menos, do que é a consultoria gerencial para vocês. Eu tenho trabalhado bem forte nessa área de consultoria gerencial, também na produção de conteúdo. Então, se alguém tem interesse, né, em começar a praticar esse tipo de trabalho, ou tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, eu tenho um e-book disponível que está à venda na Hotmart com preço bem acessível e que auxilia vocês a botarem em prática a consultoria gerencial. É a minha metodologia de trabalho, então em 5 passos eu ensino vocês a prestarem o serviço de consultoria gerencial de uma maneira bem prática, bem direcionada e que pode ajudar muito. E, enfim, né, gente, no geral, aí fico muito à disposição, deixei ali meu contato, WhatsApp, Instagram, gosto muito de trocar ideia, principalmente com o pessoal aí da graduação, acho que a gente precisa dialogar e fico à disposição para o que vocês precisarem, espero ter contribuído aí com o assunto de vocês. Tá joia? Gostaram, pessoal? Isso aí foi uma sugestão da própria aluna da professora Marina, né? Uma das moças que auxilia a gente, a Jéssica Pigorraro, que nos trouxe esse tema bem legal. Falar desse gerenciamento que a professora trouxe aqui para a gente é extremamente importante, porque a gente precisa entregar dados para o proprietário, a gente tem que mostrar que a gente está fazendo a eficiência do trabalho. E ela mostrou para vocês aí várias formas de vocês demonstrar esses dados aí para o proprietário e mostrar que o médico veterinário ou médica veterinária ou outros profissionais têm capacidade, sim, de colocar os pingos nos is, né? De mostrar que o seu trabalho está valendo a pena na sociedade.
Você seja estudante ou médico veterinário que estiver nos ouvindo, tiver a oportunidade aí de fechar esse pacote aí de aprender com a professora Marina, eu tenho certeza que vocês vão fazer um diferencial, seja em qualquer área que vocês for atuar, porque na vida da gente a gente tem que ter planejamento, porque senão a gente fica dando pontos sem nó, né? E aí vira uma bagunça, você não consegue planejar, você não consegue mostrar resultado. Se você não traçar uma meta, um objetivo aí, você vai estar trabalhando por trabalhar, e esses resultados são muito importantes, né? Se você chegar numa propriedade e conseguir colocar pelo menos 25% do que a professora Marina diz, seja fazendo curso com ela, consultoria com ela, como é que eu posso dizer? Você está sendo um diferencial, só de você estar aqui hoje, né? Você já está dando um passo à frente. E você fala assim, eu vou trabalhar com cavalo, vou trabalhar com suíno. O que eu posso trazer do que ela disse hoje para a minha rotina? Dentro da clínica, né? Todo o preparado que a gente tem que ter. Então, a professora Marina trouxe para vocês um pouco relacionado ao agronegócio, né? Essa parte aí do campo, essa parte rural para vocês, mas que também pode ser aplicada, que vocês podem conversar com ela e ela poder traçar estratégia aí para vocês, né, de outros planos que vocês podem fazer, porque organização e planejamento é uma coisa que muda a vida de qualquer profissional, né? Então, vocês ainda como estudante, busquem isso que ela trouxe, busquem pegar um pouco do que ela falou, né? Depois que vocês for rever essa palestra dela, tenta falar assim, o que eu posso trazer do que a professora Marina falou hoje para a minha vida? O que eu posso adaptar, né? Coloca, igual sempre eu falo, coloca na balança, né? O que ela falou, a situação que vocês estão vivendo hoje, para que vocês possam demonstrar para o mercado que vocês estão confiantes no serviço que vocês vão prestar para a sociedade. Rafa, bem legal isso aí que tu comentou, se pudesse fazer um adendo, tá? Mesmo que eu tenha, né, apresentado aí sobre produção de leite, atualmente eu tenho prestado consultoria administrativa, inclusive para clínicas veterinárias, então que é uma área totalmente diferente dessa aqui que eu estou falando para vocês, né? Então, hoje, tu ter uma noção administrativa de todo e qualquer negócio, vocês vão se formar, talvez vocês sejam contratados, mas em determinado momento da vida, vocês talvez queiram ser empreendedores, né? Isso aqui se aplica a tantos outros negócios, não somente o leite, né? Então, se você quer abrir uma clínica veterinária, se tu quer trabalhar com algum outro tipo de negócio, uma empresa de assistência técnica, tu precisa saber o mínimo do básico de administração, gerenciamento, onde buscar as informações. Então, assim, mesmo que tenha sido direcionado aqui, muita coisa é semelhante nos dois tipos de trabalho, tá? Então, vocês com certeza vão conseguir aproveitar aí para outros negócios, outros tipos de atividades. E não tem mistério, né, gente? A gente tem que correr atrás da máquina, tem muita informação boa, tem muito material legal na internet, muito curso. Então, quem quer ir atrás consegue, né, participar de palestras, participar de cursos, é um bom diferencial. E realmente, lá no mercado, lá na frente, é o que vai nos selecionar. Né? Veterinários se formam a todo ano em inúmeras faculdades. Então, a gente tem aí muitos profissionais, milhares de profissionais sendo formados todo ano. O que vai nos diferenciar no mercado de trabalho é as escolhas que a gente está tomando desde a graduação. Isso é muito importante de ressaltar, né? Ninguém consegue sair simplesmente para o mercado de trabalho sem ter se preparado o minimamente possível. E a faculdade, por si só, não nos prepara, né? Sozinha. A gente precisa buscar em outras fontes de informação. É muito importante isso que a professora Marina disse, porque você vai se formar, ou você já é médico veterinário, está procurando oportunidade de trabalho, por exemplo. Você vai entrar numa clínica, né? Porque a clínica, por enquanto, na veterinária é a soberana. Você vai entrar numa clínica, você vai começar a trabalhar, vai dar plantão, vai se tornar um médico veterinário efetivo ali. Qual que vai ser o seu diferencial com a outra pessoa que está lá dentro? O que você pode fazer para melhorar o ambiente que você está trabalhando, que você está vivendo? Porque essa organização, além dela facilitar, ela vai trazer resultados para a empresa. Porque eu já vi outras palestras, desde o primeiro período, quando eu estudava lá na particular, em Paços de Minas, muita coisa que a professora Marina falou, os professores trazem, né, esses resultados, principalmente o pessoal da reprodução, que é muito ligado
a esses dados aí, porque a gente precisa estar tudo catalogado, de estar tudo organizado. Lá na clínica de pequeno, você tem prontuário, você tem todo um histórico que você tem que guardar do animal, você tem que fazer aí um apanhado, né, do que está vindo de demanda. A gente está atendendo um X de cachorro aqui, mas a gente ainda não tem um ultrassom, por exemplo. O que que eu posso agregar no meu serviço se eu planejar e investir nesse ultrassom? O que que eu vou poder somar aí no meu valor final do meu atendimento, né? Quantos animais a mais que eu vou atender se eu trazer esse ultrassom aqui para dentro da propriedade? O quanto você vai fazer de diferente lá dentro da propriedade se você mostrar para o produtor rural, né? Mostrar para o dono da propriedade, para o dono do cavalo, para o dono do boi, que pequenas coisas que você mudar, que isso você não vai mudar ali nos primeiros 30 dias. Isso são projeções de 24 meses, 36, né? Você desenvolvendo um bom trabalho, você vai conseguir mostrar para ele que realmente vale a pena ele investir numa luz solar, em qualquer outro assunto. Pessoal, vou ter que... Só um minutinho, eu já volto aqui, que chegou uma encomenda para mim. Peraí, só um minutinho. Se você quiser acrescentar alguma coisa, Mariana, eu já volto. Pessoal, enfim, né? Fico à disposição caso tenha ficado alguma dúvida, se quiserem, né, que fale alguma outra coisa em relação ao que a gente falou, enfim, se tem alguma pergunta em relação à palestra. Chegou a janta da Rafa. Jéssica, posso ler aqui a pergunta? Posso ler em voz alta e Sim, responder Marina. aqui, tranquilo? Pode ler e Beleza. responder. Então, eu vi ali que uma colega mandou, né, que vejo que alguns produtores têm muita resistência em adquirir uma empresa para assistir a propriedade. Como iniciar uma conversa com esses produtores para mostrar a esperança disso enquanto estudante? Tenho muito interesse em mostrar isso, mas a resistência deles acaba me limitando. Legal essa tua pergunta aí, tá? E, na verdade, é algo que me preocupava desde que eu era estudante também, porque, assim, tu chegar para falar de dinheiro, de um negócio, sendo nova e mulher, é mais difícil do que se fosse um homem. Vou ser já bem sincera de antemão, tá? Eu sei que as coisas mudaram muito, já a gente já está num período bem melhor, mas ainda existe muita questão de machismo na nossa área, tá? Principalmente para quem lida com dinheiro. O que eu percebi, assim, ao longo do tempo? Que eu não devia oferecer o meu trabalho para quem não comprava, para quem não tinha interesse. E vocês vão ver isso quando vocês estiverem no mercado de trabalho, se vocês forem trabalhar com consultoria, por exemplo, gerencial, econômica, você tem que oferecer o teu trabalho, o teu serviço, vender para quem tem interesse. Não adianta eu querer vender maçã para uma pessoa que não come frutas, certo? Então, é isso que eu tenho que tentar direcionar na minha consultoria ou até quando tu vai preparar o terreno para vender a tua consultoria. Então, eu dei muita cabeçada, dei muito com os burros na água, literalmente, né? Oferecendo meu trabalho para pessoas que não tinham perfil de fazer consultoria gerencial. Quando eu mudei o meu foco, ou seja, quando eu estudei e percebi que, bom, os clientes que vão me contratar são clientes que têm algum tipo de característica diferente, são produtores que têm mais um perfil empreendedor, são produtores mais jovens, são produtores mais velhos, enfim, direcionei para essas pessoas que têm interesse no meu trabalho. E aí, quando eu comecei a oferecer para quem realmente tinha perfil para aderir ao meu trabalho, eu comecei a vender melhor o meu trabalho, tá? Então, não sei se te deixei mais encucada ainda, tá, Maria? Mas eu acho que quando tu vai iniciar uma conversa com produtores que realmente têm um interesse nessa área, como tu vai saber se o produtor vai ter interesse na área? Diversas formas. Tu pode fazer uma palestra e convidar pessoas e já explicar o que vai ser o assunto. Tu pode ir, quando tá fazendo estágio, acompanhar e perguntar se essa pessoa tem interesse, tem algum tipo de acompanhamento gerencial, se essa pessoa sabe os seus custos de produção. Quando tu pergunta para um produtor, né, qual que é o teu custo de produção? E ele te diz, meu custo tá bom, mas ele não sabe te dizer, ele é o cara que não vai provavelmente comprar o teu serviço. Por quê? Ele nem sabe o custo dele, mas ele também não parece estar inclinado a entender. Agora, se tu vai acompanhar um cara, um cliente, uma mulher, enfim, que tem a sua atividade, sabe te dizer, olha, o meu custo não está dos melhores, mas eu gostaria de saber um pouco melhor sobre isso, tu já vai conseguir direcionar teu trabalho,
tá? Acho que essa seria uma dica, se eu pudesse dar aí para quem vai querer trabalhar nessa área, quem quer direcionar o trabalho para isso, porque a gente tem que oferecer o nosso trabalho para quem realmente merece. E o próprio comportamento do mercado vai começar a selecionar os produtores. Nem todo produtor tem perfil para esse trabalho. Produtores especializados, sim. Produtores que estão só tirando leite por tirar, não vão ir muito longe e também não vão contratar o trabalho, pode ter certeza disso, tá? Então, vender para quem realmente quer comprar, seria a minha dica primordial, tá? À medida que tu vai sentindo o perfil do teu cliente da tua região, tu vai conseguir vender para esse cliente. Não sei se era mais ou menos essa a tua pergunta. Voltei, gente. O pessoal do lanche não esqueceu de me avisar que estava vindo. Mas bom que a Erques fez pergunta, né? A Erques é uma menina muito dedicada, a professora Marina. Ela estuda na mesma faculdade que eu. A gente está quase se encontrando agora nos períodos, né? Devido à pandemia, ela me alcançou agora. Era minha calor, agora já estamos compartilhando praticamente quase o mesmo período, né? Agora, semestre que vem, ela entra para o quarto e eu ainda estou preso nele quando da pandemia. Mas gostei muito da colocação que a senhora fez, né, e para eles. O pessoal aí do Sul não gosta que fala senhora não, né? Fala tu, você, não sei se eu estou falando certo, mas Não tem problema, né? Só pode chamar de tu e você. Estamos mais ou menos aí, é, não mas isso é muito importante. Eu gosto muito desse tipo de assunto, né? São dicas, né, que esses professores dão para a gente que facilita a nossa vida, né? Eu já participei de um evento, eu comento algumas vezes sobre capitalização do cliente na clínica de equino, né? Uma agulhazinha que você não coloca na ponta do papel, né? Um soro fisiológico que você deixa de comprar, você fecha no vermelho no final do mês, né? As contas não fecham, né? Você tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu não sei se a Marina conhece ou se aí em Chapecó a Prodap já chegou, já ouviu falar nela, Marina? sim, conheço, sim. Alguns Então, produtores utilizam esse traz, software. trazendo um pouquinho do trabalho da Prodap, né, que trabalha com essa parte de gerenciamento aí também, né? Às vezes o produtor não tem condição de contratar esse sistema, mas você já pode ir acostumando ele com esse serviço que a professora Marina já faz, porque você já vai estar fazendo a diferença. Ele já vai estar um passo à frente da fazenda do vizinho, por exemplo, né? Ou do vizinho, ou da fazenda, ou da clínica, de qualquer outro serviço que você queira fazer. Com isso, quero perguntar à professora Marina, aqui para a gente já poder encerrar, qual que é a dica que você deixa aqui para os alunos e profissionais que queiram trabalhar com planejamento agropecuário futuramente? Bom, minha dica principal é faça um estágio, bastante estágio. Eu acho que a vivência vai ajudar vocês tanto a saber como se comportar, lidar com o cliente, lidar com o produtor, visitar propriedades e conhecer realidades diferentes. Tem aí a oportunidade de fazer inúmeros cursos, inúmeras preparações, muito material para estudar. Então, se dediquem, né? Ninguém faz nada sozinho, por isso que é muito importante a gente sempre ir atrás de estágios, conhecer outros profissionais que trabalham na área, fazer contatos, networking é tão importante quanto saber a teoria. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, fazer bons contatos, por onde vocês passarem, deixarem a marca de vocês também, isso é muito importante. Estarem sempre bem dispostos a aprender, a ser dedicados, a terem boa vontade e estudar, né, gente? Porque todo mundo consegue, com certeza, cumprir todos os seus objetivos se a gente vai correndo atrás daquilo que a gente precisa para se tornar um bom profissional. Então, se eu pudesse dar essas dicas, seriam fazer muito estágio e se dedicar para a área que vocês gostam, estudando. E estudar não é ficar lá 5, 6 horas por dia em cima de um livro, mas a todo momento que vocês puderem, às vezes, ao invés de ficar lá, às vezes eu estou sem fazer nada, mexendo no celular, vai ler um artigo, vai ler uma matéria, vai assistir um vídeo. Hoje a gente tem tanta capacidade de material teórico e técnico através de vídeo, que isso vai ajudar muito a formar, né, o perfil profissional de vocês, sem sombra de dúvida. Coloquei aí no chat para vocês o link do e-book da professora, ele está lá na plataforma do Hotmart, quem quiser
adquirir aí, quiser indicar para algum amigo, algum professor, o link de acesso está aí no chat. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela explanação. A senhora aceita estagiário, que é o que os meninos gostam aqui é de estágio, hein? Com certeza, estamos sempre à disposição, a gente aceita sim. Podem vir, vão ter que vir para o sul, né? Aqui em Chapecó a gente está pesado, mas a gente está sempre de portas abertas. Vai ter que todo mundo ir tomar tererê lá com a professora. Não, aqui a gente toma mate, chimarrão. Oh, então é o mate. Meu vizinho é do sul, de vez em quando, ele faz tomar as cuias de um chá ali mais ali, mas é bom. Aí, ó, já faz o gosto aí da professora, vai pedir estágio, já leva uma bomba para ela já, ó. Já vai ganhar um ponto aí de diferencial dos outros alunos. Pessoal, quero agradecer vocês. Eu vi ali que a Maria perguntou, acho que a Maria fez uma pergunta em relação a livros e referências, páginas, sites. Eu posso disponibilizar lá na minha página, na Planejar, até vou repostar esse story, que tem lá alguns livros que eu indico, tá? Mas já falo de antemão que existem vários trabalhos legais do Sebastião Teixeira Gomes, do pessoal do PDPL, da Universidade Federal de Viçosa, e um livro bem legal que vai te dar um bom direcionamento é Gestão de Custos na Agropecuária, tá? Eu vou depois lá repostar, e aí eu te mando ali também no direct, vocês podem compartilhar com o resto do pessoal, mas que já dá um bom norte para quem quer trabalhar nessa área, tá bom? Depois, se a senhora quiser, se tiver algum PDFzinho, a gente coloca no Simpla, os meninos conseguem baixar também. Bom, eu posso enviar e você pode disponibilizar, bem tranquilo, tá? Tranquilo. Gostaram da palestra, pessoal? Estão todo mundo feliz? Espero que sim. Professora, pensa aí numa palavra-chave aí para essa galera colocar aqui na lista de presença. Deixa eu pegar aqui a Benedita. Vou pensar uma palavra aí bem difícil aí, para eles errar mesmo. Brincadeira, gente. Deixa eu pegar aqui a lista de presença, eu não vou transmitir ela na tela, a professora vai falar, vocês anotem aí. Tá, pode falar já? Pode sim. Pode ser. A palavra é rentabilidade. Ó, o link da presença está aí. Professora, fica aberto o convite para mais momentos, quando a senhora quiser falar de planejamento agropecuário, outros assuntos, só dá um toque na Jéssica lá que ela fala com a gente. A gente pode se programar aí para 2022, para começar ano que vem aí de pé direito, né, com a sua presença, sua participação. Depois, se quiser organizar mini curso ou qualquer outro conteúdo, pode contar comigo, com o Rafa Verde PDF lá no Instagram, ou qualquer outra coisa que a senhora precisar, a senhora dá um toque aí, tá bom? A professora falou a palavra-chave, quem não entendeu que a bichinha tá rouca, coitada, é rentabilidade. A palavra... Obrigada pelo convite, tá, Rafa? Também ficou à disposição aí para vocês. Precisarem, só nos contratar. Tá bom, vou encerrar